Que felicidade ter vocês aqui, gente. Agora, sem perda de tempo, quantos ainda estão com o coração desejoso para ouvir a mensagem do Senhor aqui nessa noite? Localize aí o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Enquanto você folheia aí a sua Bíblia, cadê os intercessores? Levante a mãozinha aí. Vocês vieram mesmo, sempre apoiando a gente. A Valesca havia me dito que tinha mandado uma mensagem para vocês, e vocês vieram aqui hoje prestigiar esse culto. Deus abençoe, viu? Tiagão, todos os que vieram. É sempre um prazer ter vocês com a gente. Às vezes de longe, mas sabendo que vocês estão orando por nós. Deus abençoe, tá bom? Capítulo de número 12. Vamos ler a partir do versículo 1. Atos dos Apóstolos, 12º capítulo, versículo de número 1 a seguir. Cadê o... meu celular está aí, amor? Deixa eu pegar ele aqui rapidinho. Versículo de número 1, vamos lá. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los, e matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. E observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu, ordenando também a prisão de Pedro durante a festa da Páscoa. Tendo-o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas com 4 soldados cada uma. Herodes tinha intenção de apresentá-lo em julgamento em público logo após a Páscoa. Versículo 5. Se atente a isso. E assim, Pedro estava preso no cárcere, mas a igreja orava incessantemente por ele a Deus. Olha o resultado. E aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes que pretendia submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com algemas presas a 2 correntes. E os guardas guardavam o cárcere diante da porta. De repente, um anjo do Senhor apareceu, e sua luz resplandeceu na prisão. Então, o anjo tocou no lado de Pedro e o fez acordar, dizendo: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos seus pulsos. E o anjo continuou a orientá-lo: ponha sua roupa, calça suas sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe mais o anjo: põe a tua capa e me segue. Quantos recebem essa palavra? Queridos, esse período é um período crítico da igreja, pois estava se desenrolando uma perseguição ferrenha contra a igreja, principalmente contra a sua liderança.
E existem dois nomes que precisam ser destacados no capítulo 12 que lemos nessa oportunidade. O primeiro é o nome de Pedro, e o segundo é o do rei Herodes. Quem foi Pedro? Pedro, segundo o doutor Augusto Cury, em um dos seus livros, ele descreve Pedro com uma personalidade um pouco difícil de lidar. Ele era sanguíneo, uma pessoa arretada, só que também era coberto por muitas qualidades. Ele era muito corajoso, sincero e disponível ao trabalho a qualquer hora. A Bíblia registra vários erros que Pedro cometeu em sua caminhada com Cristo, mas sem dúvida alguma há mais acertos do que erros. Se eu fosse listar, dentre tantos erros que Pedro cometeu, se eu fosse listar 3, eu lembraria de quando Pedro tentou evitar a cruz de Jesus, dizendo: não faça isso, você não precisa disso, você não pode ir para lá. E Jesus o repreendeu, dizendo: para trás de mim, Satanás. Outro erro foi quando Pedro dormiu, quando Jesus mandou ele orar no Getsêmani. Dormindo, não orando, Pedro cometeu um outro erro, que foi o de levantar atordoado, desembainhar a espada e cortar a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. Outro erro, talvez o mais conhecido, foi quando Pedro sentou em uma fogueira para se aquecer e acabou se queimando. Uma criada olhou para ele e disse: eu conheço essa voz, suas roupas, eu conheço esse sotaque, você é discípulo dele, você anda com ele, você é servo dele. Pedro disse: no quê? Você deve estar me confundindo com alguém. Eu não sei quem é esse homem. Quando Pedro nega pela terceira vez, o galo cantou. Jesus olha para Pedro, e Pedro se constrange tanto que se retira e chorava amargamente. Só que nem só de erros foi feita a vida de Pedro. E como eu disse a vocês, ele teve muito mais acertos do que erros. Por exemplo, Pedro foi o único personagem pecador da história que andou por cima das águas. Afundou, mas andou. Afundou, mas foi o único homem pecador que andou por cima das águas. Isso foi incrível. Além disso, Pedro fazia parte do grupo mais íntimo de Jesus, junto com os irmãos Tiago e João. Sendo assim, ele teve várias experiências que os outros discípulos não tiveram. Por exemplo, no Monte da Transfiguração, ele teve o privilégio de ver Jesus em glória, na sua forma mais pura, com as vestes brancas, que nenhuma lavanderia poderia deixar tão branca. No alto do monte, provavelmente Tabor, Pedro viu aquela cena. Além disso, Pedro era treinado para ser um líder. Ele era uma liderança em potencial, e essa liderança foi confirmada por Jesus. Mateus 16, Jesus olha para Pedro e diz: tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligar na terra será desligado nos céus. Pedro recebeu a chave e se tornou o líder da igreja.
O segundo personagem que eu preciso descrever a vocês em poucos segundos ou minutos é Herodes. Quem era esse Herodes? Eu preciso dizer a vocês que a família herodiana foi uma família que, ao decorrer dos anos, se levantou contra Cristo, contra a igreja e contra os seus apóstolos. Foi uma família influenciada completamente pelo diabo a fim de destruir a obra de Deus. Por exemplo, esse Herodes aqui chama-se Herodes Agripa I. Ele era neto de Herodes o Grande. Herodes o Grande foi aquele responsável pela chacina, mandando matar todas as crianças com 2 anos abaixo, a fim de matar a Cristo também. O Herodes o Grande tinha um irmão chamado Herodes Antipas, ou tetrarca, que foi aquele que mandou decapitar João Batista. E a cabeça de João Batista veio em uma bandeja. Esse Herodes Agripa era o pai de Herodes Agripa II. Herodes Agripa II foi aquele que esteve no julgamento do apóstolo Paulo. E esse Herodes aqui foi esse que matou Tiago a fio da espada. E a Bíblia faz questão de descrever o método de execução, a fio da espada. Por quê? Porque existiam 4 formas de execução naquela época. A primeira, através de enforcamento. A segunda, através de crucificação. A terceira, sendo jogado na fogueira. E a quarta, morrendo a fio da espada. E a espada envolvia decapitação. E só era decapitado naquela época quem era acusado de ser enganador de povos. Com certeza Tiago pregava o evangelho de paz, mas ele foi julgado por trazer doença, por enganar o povo, por destruir um sistema religioso que já estava perdurando por muitos e muitos anos. Tiago morreu a fio da espada, mas quando Herodes tentou matar a Pedro, não teve êxito. Por quê? Deus amava mais a Pedro do que a Tiago? Tiago era menos crente porque morreu, e Pedro era mais crente porque foi livrado? Não. Deus não tem filhos prediletos. Deus tem propósitos diferentes. Tiago morreu dentro da vontade permissiva de Deus. Só que quando Herodes tentou matar a Pedro, não conseguiu. Até porque é impossível matar aquele que Deus quer preservar em vida. Vou repetir isso daqui. É impossível matar aquele que Deus escolheu para viver. Aprenda uma coisa: o tema dessa mensagem dessa noite, que será breve, é 4 coisas que Herodes não conseguiu impedir. 4 coisas que Herodes não conseguiu impedir. Eu preciso que você ouça isso daqui com a maior atenção. Primeiro, versículo de número 5. E Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Herodes não conseguiu impedir que a oração da igreja alcançasse resultado. Ai, ninguém consegue parar uma igreja que marcha de joelhos. Ninguém consegue frear uma igreja que respira oração a Deus. A oração é poderosa demais. Por isso eu te aconselho, nunca pare de orar, porque as pessoas poderão fugir das suas palavras,
mas elas nunca conseguirão fugir das suas orações. A oração deve ser o nosso primeiro e o nosso último recurso. E a oração é como oxigênio. Você precisa respirar a oração, porque se você não orar, você morre. Irmão, e não existe motivos para a gente não orar a Deus. Não existe motivos para você não orar a Deus. Sidney, eu não oro porque eu não sei orar. Charles Spurgeon disse: ore até que consiga orar. Ore para aprender a orar. E não pare de orar. Quando você acha que não pode orar, é que realmente está fazendo as melhores orações a Deus. Mas Sidney, eu não oro porque eu não tenho tempo para orar. John Piper disse que o Facebook, o Instagram, o WhatsApp serão as ferramentas que Deus vai usar contra nós para provar que a falta de oração não era por falta de tempo. Mas Sidney, eu não oro porque eu estou fraco para orar. Então a oração é para você mesmo, porque um crente fraco de joelho é mais forte do que um exército de demônios que estão de pé contra ele. Hoje Deus te convida a entrar na sala da oração. Hoje Deus te convida a entrar no quarto da intimidade com Ele. E eu vou logo dizendo: Facebook não é quarto de oração. Você está postando os seus problemas, estão rindo de você e nada está acontecendo. Só que hoje Deus te convida a entrar na sala dos tesouros e orar para aquele que pode. Eu não sei se você vai pegar isso daqui. Ana orou, Deus lhe deu um filho, Samuel. Samuel significa Deus ouve. Elias orou, fogo caiu e o povo se prostrou dizendo: só o Senhor é Deus. Pedro estava preso, a igreja orava, o Senhor enviou um anjo, Pedro foi liberto da cadeia. Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, o Senhor mandou um terremoto e as portas das cadeias foram abertas. Eu acho que você não entendeu. Crente que ora, Deus ouve. Crente que ora, fogo cai. Crente que ora, Deus envia anjos e as portas das cadeias. Tem boca de Deus aqui? Diga para quem está perto de você: ora que melhora. Fala para ele: ora que melhora. Apóstolo, sabe qual é a diferença da ovelha para o bode? A diferença é que a ovelha clama, bode só reclama. Hoje não é noite de reclamações. Hoje é noite de joelhos dobrados até que o céu se abra. Eu profetizo: haverá resposta de Deus para a sua vida aqui nessa noite. Você não venceu o cansaço, o tempo, o trabalho e tudo que tinha para te impedir em vão. Hoje o céu se abre e você sai daqui direcionado, instruído com a voz de Deus. Eu creio. Herodes matou Tiago. Quem era Tiago? Um dos apóstolos. Depois prendeu a Pedro a fim de matá-lo. Quem era Pedro? O líder. É por isso que no versículo 1 diz que Herodes perseguia alguns. Quem ele perseguia? A liderança. Por quê? Porque a liderança era a imagem mais conhecida da igreja. E ele pensou: destruindo a liderança, eu destruo a igreja. Só que Deus mostrou para Herodes que a força da igreja não está somente em quem aparece. A força da igreja está nos anônimos que oravam a favor de Pedro.
Ah, meu Deus. Eu não sei o nome de quase ninguém que estava orando, mas esses fizeram as cadeias tremerem. Ah, você não pegou não? Tem gente que nunca pegou nesse microfone. Se você perguntar o nome, ninguém sabe quem é. Talvez está escondido aí na luz baixa, mas quando ele ora, o inferno treme e o céu se move. Tem gente que não sai na fotografia, mas o céu conhece. Aleluia. Sabe o que é interessante? O versículo de número 12 diz isso aqui, ó. A igreja orava dentro da casa de Maria, mãe de Marcos. A igreja orava dentro da casa. Eu vou repetir isso daqui. A igreja orava dentro da casa. Essa é a igreja verdadeira, que faz as cadeias tremerem dentro de casa e não somente dentro dos templos. Ah, eu vou repetir de novo. Essa é a igreja verdadeira, que faz as cadeias tremerem dentro de casa e não somente dentro dos templos. Não adianta a gente ser forte no culto e fraco dentro de casa. Essa igreja fazia cadeias tremer dentro dos lares. Você será coluna dentro da sua casa. Os seus filhos vão se espelhar em você. Os seus pais vão se espelhar em você. A sua casa será um templo de adoração a Deus. Tem pessoa que sabe tudo, sabe tudo. Tem pessoa que sabe tudo. Escute isso aqui. Tem gente, irmão, que me ouve, e se você perguntar para ele como é que ganha dinheiro, se ele quiser te falar, ele te ensina. Aonde esse homem toca, ganha dinheiro. Ele é especialista em ganhar dinheiro. Ele sabe fazer cadeia tremer, mas não aprendeu a levar o filho para tomar um sorvete. Não, tem gente que se você pôr para pregar aqui, meu irmão, ele prega como ninguém. Prega que estremece tudo, estremece o templo, mas não aprendeu a brincar com os próprios filhos. A igreja verdadeira é forte na igreja, mas é forte dentro de casa também. Aleluia. Herodes não conseguiu impedir que a oração da igreja alcançasse resultados. Deus ainda faz milagres através dos anônimos. Segundo, o capítulo de número 12 diz isso aqui, ó. Pedro dormia. Meu Deus, isso aqui é sensacional. Pedro estava dormindo. Herodes não conseguiu impedir a tranquilidade de quem confia em Deus. Às vezes a conta vai vencer daqui 3 dias, você já não dorme. Às vezes o cheque nem voltou, a gente já está desesperado. Só que Pedro confiava tanto, que mesmo sendo condenado à morte, no dia seguinte, a Bíblia diz que no dia anterior Pedro dormia. Nada vai tirar a sua paz. Não, nós precisamos aprender a descansar em Deus. Nós precisamos aprender a descansar na soberania de Deus. Nós vivemos em um mundo muito agitado. Correria para lá, correria para cá. Só que você não pode permitir que a agitação do mundo se torne ansiedade, porque a ansiedade é um mal. E o que é ansiedade? Ansiedade é o sofrimento por antecipação. E nós somos tendenciosos a fazer o velório antes do tempo.
Só que o nosso Deus é um Deus que trabalha no descanso. Oh meu Deus. O nosso Deus é um Deus que trabalha na hora do descanso. Sidney, o que é descansar em Deus? Descansar em Deus é ter paz no meio da guerra. Descansar em Deus é sorrir quando todos esperam que você vai chorar. Descansar em Deus é esperar sem se desesperar. Descansar em Deus é estar escondido nele, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Ei, você terá paz na aflição. Você vai dormir tranquilo nessa noite. Porque existe, aprende isso daqui. Existe um privilégio que só recebe aqueles que aprenderam a descansar em Deus. Qual é? O trabalhar de Deus. Deus trabalha por aqueles que nele espera. Eu vou falar um negócio aqui, só vai pegar quem é de Bíblia. Você quer que eu provo para você que Deus trabalha enquanto você descansa? Olha aqui, Adão dormia. Enquanto Adão dormia, Deus preparava a sua esposa Eva. José dormia. Enquanto ele dormia, Deus dava sonhos de governador para ele. Jacó caminhou o dia todo no deserto, resolveu descansar, dormiu. Quando dormiu, Deus aparece no sonho com uma escada tocando no céu e Deus fazendo promessas para ele. Elias foi para o deserto, cansou, resolveu dormir. Deus envia o anjo e o anjo lhe diz: levanta, come, porque muito grande será a sua caminhada. Pedro estava preso, mas dormia. Enquanto ele dormia, Deus enviava o anjo e quebrava as cadeias. Salmo de número 3 diz: eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Salmo de número 4 diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz dormir em segurança. E agora, porque te abate, ó minha alma? Porque te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Quem pode levantar as mãos por alguns instantes? Fala para Deus aí agora: me ensina a descansar, Senhor. Fala para Deus: me ensina a descansar, Senhor. Fala para o Espírito Santo: me ensina a descansar, Senhor. Ora mais. Deus, eu senti uma graça de Deus aqui agora. Eu não sei se hoje é a noite do seu milagre, mas nada vai conseguir tirar o seu sono, porque Deus está no amanhã. Fala para quem está perto de você. Fala assim: o seu desespero não desespera a Deus. Querido, a sua urgência não coloca o céu em emergência. Deus está assentado sobre o trono está ocupado. E a soberania de Deus é incontestável. Então, se você tem questionado a Deus por isso ou por aquilo, hoje Deus diz: descansa, porque eu tenho um plano para a sua vida. Descansa, porque a qualquer hora os meus anjos aparecerão e você vai estar livre desse problema. Livre!
Quem pode adorar o Espírito Santo aqui? Fala alguma coisa para Deus aí, porque quem descansa adora. Preocupado não descansa, murmurador não descansa, mas quem descansa adora. Eu vou adorar, porque Ele cuida do meu amanhã. Eu senti a presença do Espírito Santo aqui. Terceiro, Herodes não conseguiu impedir a entrada do anjo dentro da cadeia, porque não há homem nessa terra que consiga impedir quando o nosso Deus quer agir. Esse presídio aqui, a Fortaleza de Antônia, era um presídio de segurança máxima para a sua época. Tanto que a Bíblia diz que 4 quaternos de soldado vigiavam a Pedro. O que é 4 quaternos? 4 grupos de 4 soldados. Olha isso aqui que fantástico. 4 soldados, ficava um tempo, saía, entrava mais 4. Ficava um tempo, saía, ficava mais 4. Saía, ficava mais 4. Para quê? Tudo isso para vigiar um crente. Tudo isso para vigiar um servo de Deus. A Bíblia diz que tinha uma porta de ferro. E não era 4 soldados vigiando? 2 ficavam na porta. E outros 2 algemados junto com o prisioneiro. Pedro estava algemado com 2 soldados. A Bíblia diz que o anjo entra dentro da cela, resplandece uma luz, toca em Pedro e diz: acorda. Quando ele acordou, as algemas que o prendiam aos soldados caíram. E o anjo disse: coloca a tua capa, coloca a tua sandália e me segue. E a Bíblia diz que a porta da cadeia abriu. A porta da cadeia se abriu. Logo depois, a porta de ferro se abriu também. Só vai pegar quem está em espírito. Só vai pegar quem está em espírito. O anjo entrou na cadeia. Eu não sei se o povo vai pegar isso daqui. O anjo entrou na cadeia. E as algemas que estavam ligadas aos soldados caíram. E o anjo disse: me segue. E as portas se abriram. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai te desconectar de pessoas que te prendem e vai te conectar com pessoas que abrem portas. Não, recebe isso daqui. Deus vai te desconectar de pessoas que te prendem e vai te linkar com pessoas que têm chave para abrir portas. Levante a mão, levante a mão. Deus colocará pessoas de verdade do seu lado e as portas vão se abrir para você. Fala alguma coisa para Deus aí, fala alguma coisa para o Espírito Santo aí. Deus vai varrer algumas pessoas do seu caminho, porque tem pessoas que te prendem, e se você sonha, diz que é loucura. Se você tem visão mais ampla, diz: mas ninguém chegou lá, como que você vai chegar? Tem pessoas que só servem para destruir alguém, destruir a motivação de alguma pessoa. Só que Deus colocará pessoas do céu no seu caminho.
pessoas que têm chave para abrir as portas necessárias para você ser livre de uma vez por todas. Posso falar uma verdade? Aqueles que se dizem crente e gosta de apontar o dedo, seria muito mais crente se aprendesse a estender as mãos para ajudar. Chega de uma geração que só enterra, que só aprisiona. Chega de uma geração que se ele quer te ver bem, mas não melhor do que ele, Deus colocará pessoas que diz: eu não me importo de você entrar nas portas que eu já entrei, pode vir. Olha isso aqui. Qualquer pessoa que fosse libertar Pedro, qualquer pessoa que fosse libertar Pedro, teria que fazer o quê? Abrir a porta de ferro, passar pelos soldados, abrir a cela e tirar as algemas de Pedro. Correto? Só que quando Deus foi libertar Pedro, o anjo não abriu a porta para entrar. O anjo abriu a porta para Pedro sair. Porque Deus não precisa de porta aberta para operar os seus milagres. Peraí, se fosse eu abriria a porta, passaria pelos soldados, abriria a cela, quebraria as algemas. Deus começou ao contrário. Deus quebrou as algemas, abriu a cela, passou pelos soldados e abriu a porta. Por quê? Porque Deus não liberta como liberta o homem. O homem quer ver de fora para dentro. Só que toda libertação de Deus é de dentro para depois sair lá fora. Ei, não adianta Deus abrir a porta do lado de fora se a algema te prende do lado de dentro. Eu vou falar de novo. Não adianta Deus abrir porta do lado de fora se as algemas te seguram do lado de dentro. Antes de Deus fazer por você, Deus vai fazer em você. Deus vai entrar aí no seu coração agora. E antes de Deus abrir as portas, Deus vai quebrar as algemas, o perdão que não foi liberado, as mágoas que não foram saradas, as pessoas que não foram curadas, e diz: deixa eu quebrar aqui dentro para depois te colocar lá fora. Coloca a mão no seu coração assim, coloca. Fala: vem, Senhor, e restaura o meu interior. Fala: vem, Senhor, e restaura o meu interior. Meu Deus, Deus já está entrando aí dentro agora. E eu encerro dizendo algo para vocês. A oração abre portas, mas não abre todas as portas. Sabe essa porta de ferro? Era necessário muitos homens para abri-la. A Bíblia diz que enquanto Pedro caminhava, a porta se abriu automaticamente. Tem portas que você só precisa passar. Só que aí o Pedro, que foi liberto, foi lá na casa de Maria, onde o povo estava orando. E a Bíblia diz que ele batia, ninguém abria, continuava. Ninguém abria, continuava. Ninguém abria, por quê?
Porque a oração só abre portas que nós não conseguimos bater. Tem porta que abre automaticamente, tem outras que você precisa insistir para abrir. Tem portas que você precisa bater para que se abra. Tem portas que só se abre quando você pede desculpa. Tem porta que só se abre quando você se liga com quem tem a chave. Tem porta que só se abre quando você sai da procrastinação e corre para os estudos, e corre para a oração, e corre para o clamor. Ei, tem algumas portas que Deus vai abrir hoje, mas vai bater de acordo com só vai abrir de acordo com o que a sua fé está provocando. Você tem coragem de acreditar? Você tem coragem de bater? A Bíblia diz: bata que será aberta, pede que será dado. Eita, fecha os olhos aí por alguns instantes. Ora, Maia, meu Deus, que graça eu senti aqui agora. Feche os seus olhos aí por alguns instantes, e eu vou dar 1 minuto para você começar a orar a Deus. Eu vou dar 1 minuto para você começar a orar a Deus. Começa a falar com o Espírito Santo aí agora. Começa a falar com o Espírito Santo aí agora. Começa a falar com o Espírito Santo aí agora. Oh, começa a falar com o Espírito Santo aí agora. Isso. Oh, meu Deus. Eu não quero ver mais ninguém de olhos abertos. Fecha os seus olhos carnais. Abra os seus olhos espirituais. Fecha os seus olhos carnais. Abra os olhos espirituais. Oh, Espírito Santo de Deus. Ah, meu Deus do céu. Olha ali, tem gente batendo na porta ali, ó. Oh, tem gente batendo na porta ali também. Ativa a sua fé nessa noite, e todas as portas se abrirão. Alamai, meu Deus. Isso. Eu vou dar 1 minuto para você clamar a Deus aí. Eu vou dar 1 minuto para você clamar ao Espírito Santo aí. É 1 minuto de oração. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, eu vou profetizar. Enquanto eu ouço barulho de clamor, eu vou profetizar. Aleluia, aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. E eu direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerá espanto noturno, nem seta que foi de dia, nem mortandade que assole na escuridão. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Recebe isso daqui. E o Senhor dará ordem a anjos ao seu respeito, para te guardar e te proteger em todos os seus. Se põe de pé, por favor. Se põe de pé, se põe de pé. Oh, eu estou ouvindo barulho ali de clamor.
Nós não viemos cultuar a anjos, mas os anjos estão se movendo aqui nessa igreja. Ai, tem anjos quebrando cadeias aqui. Tem anjo quebrando ferrolhos aqui. Ora a Deus aí, ora. Ora a Deus aí. Seja liberto em nome de Jesus. Pega. Olha que lindo, meu Deus. Oh, olha que lindo, Espírito Santo. Olha que lindo, meu Deus. Fala alguma coisa. Eu estou ouvindo cadeias quebrando. Eu estou ouvindo. Fecha os olhos. Oh, meu Deus.